No labirinto da existência humana, onde as conexões se entrelaçam como fios de um destino invisível, reside uma verdade muito mais profunda do que a atração superficial ou o encanto passageiro dos primeiros encontros. Não se trata apenas do desejo físico que nos impulsiona, mas de uma ressonância que transcende o óbvio, alcançando os recantos mais íntimos do subconsciente e da mente emocional, tecendo um vínculo inquebrável. É nesse território sutil que o amor verdadeiro se manifesta, não em grandiosidades efêmeras, mas na quietude de gestos que carregam a essência da alma. Em consonância com a iluminada perspectiva de Alan Watts, que nos convida a perceber a vida não como uma sequência fragmentada de eventos isolados, mas como um fluxo contínuo e interconectado. A verdadeira medida de uma conexão não reside na ausência de desafios, mas na forma como os abraçamos. Para Watts, as provações não são punições externas, mas partes orgânicas e intrínsecas da grande dança cósmica da existência, manifestações da unidade indissolúvel entre o sentir e o ser. É nesse contexto que certos elementos se revelam como chaves mestras, capazes de desbloquear camadas emocionais que a razão dificilmente alcançaria, estabelecendo laços que resistem ao teste do tempo. Descobrimos que existem 7 elementos essenciais, 7 pontos de toque na alma, que são capazes de criar uma conexão inesquecível, uma ponte entre corações que se mantém firme mesmo diante das maiores intempéries. Estes não são os clichês românticos que a cultura popular nos vende, mas sim pilares de autenticidade, presença e carinho sincero que pavimentam o caminho para um relacionamento que não só resiste às tempestades, mas floresce em sua plenitude mais autêntica e vibrante. A verdadeira medida e o profundo impacto desses momentos não residem na sua intensidade aparente, mas na autenticidade da resposta que brota do coração, na presença plena de espírito que se oferece sem reservas e na intenção genuína que se desvela em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio compartilhado. É exatamente nestas profundezas onde a vulnerabilidade encontra a coragem de ser, onde a incerteza se transforma em fé, que o subconsciente se abre, permitindo o acesso a camadas emocionais que a razão dificilmente alcançaria. É ali que se estabelecem laços que não se desfazem com a passagem das estações ou com as tempestades da vida, pois foram tecidos com a fibra mais pura da verdade, da compreensão mútua e de uma aceitação incondicional, forjando uma confiança que se ergue sobre alicerces inabaláveis, criando um senso de pertencimento que é a própria essência de um amor autêntico, profundo e inesquecível. Convidamos você, então, a mergulhar nesta exploração profunda da alma e dos laços humanos, a enxergar nos testes que o universo apresenta não obstáculos intransponíveis, mas oportunidades veladas de crescimento, de autoconhecimento e de revelação mútua que enriquecem a jornada. Através desta narrativa, desvendaremos não apenas a complexidade aparente das relações, mas também a simplicidade surpreendente por trás da construção de conexões verdadeiramente transformadoras, que resistem ao teste do tempo. Você descobrirá que as formas mais poderosas e impactantes de edificar um amor duradouro e significativo estão muitas vezes ocultas nas provações da vida, esperando serem reconhecidas e abraçadas com sabedoria. Prepare-se para ser empoderado, para compreender que pequenos gestos de resiliência, de compaixão, de escuta ativa e a verdade inegável do coração podem ter um impacto profundamente duradouro, pavimentando o caminho para um relacionamento que não só resiste às intempéries, mas floresce em sua plenitude mais autêntica e vibrante.
Deixe-se guiar por esta reflexão, tocando o invisível e despertando o silêncio que habita em cada encontro, para que o amor verdadeiro possa, enfim, revelar-se em toda a sua magnificência e permanecer gravado para sempre na essência de quem somos, transformando a percepção de como amamos e somos amados. Vamos revelar agora esses 7 pontos cruciais que constroem pontes emocionais indestrutíveis, e garanto que alguns deles o surpreenderão, pois transcendem a compreensão comum do que significa amar e ser amado. O primeiro desses pontos, muitas vezes ignorado na busca por manifestações grandiosas de afeto, reside no toque inesperado na nuca. Essa área, um portal de vulnerabilidade e sensibilidade, é um ponto de encontro entre a mente e o corpo, um epicentro de nervos e memórias que carrega uma tensão ancestral e um simbolismo emocional profundo. Um toque ali não é apenas físico, é uma carícia na alma, um gesto que, por sua sutileza, se torna incrivelmente poderoso, capaz de desarmar as defesas mais arraigadas e abrir caminhos para uma intimidade que transcende o verbal. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente de forma direta, quase primal. Quando a pele da nuca é levemente tocada, uma onda de sensações percorre o corpo, dissolvendo barreiras emocionais e ativando uma sensação de presença imediata, de estar completamente ancorado no agora. É um convite à entrega, à confiança, criando uma segurança que remete aos laços mais antigos e profundos de pertencimento. É como se o gesto sussurrasse: "Eu vejo você, eu cuido de você, você está seguro comigo." Segundo a perspectiva de Alan Watts, esse toque reflete a unidade do momento, a interconexão do ser. Não somos ilhas isoladas, mas partes de um fluxo universal contínuo. E um gesto tão íntimo na nuca é a manifestação física dessa não-dualidade, onde o tocado e o tocador se fundem na experiência de um presente eterno, percebendo que a separação é uma ilusão. Pense em momentos cotidianos, ao passar por trás de seu parceiro na cozinha, enquanto ele prepara o café, ou quando está absorto na leitura, ou talvez assistindo a algo na televisão. Com a ponta dos dedos, ou a palma da mão que mal roça a pele ou o cabelo, execute um toque leve, intencional e silencioso. Não é um aperto, nem um convite à sedução explícita, mas uma carícia fugaz, quase etérea. A reação esperada, frequentemente, é um sobressalto suave, seguido por um suspiro profundo de relaxamento, os ombros que se soltam, um sorriso sutil que ilumina o rosto, ou um leve arrepio que dispara uma memória duradoura de afeto e segurança. Eu não sabia o quanto precisava daquele toque até que ele aconteceu. Foi como se o mundo parasse por um segundo e eu me sentisse completamente visto e amado, compartilhou uma vez um seguidor. Outro comentou: "Meu parceiro faz isso e é o meu lembrete silencioso de que, não importa o caos do dia, ele está ali, presente e carinhoso." Este gesto simples não busca intensidade ou sedução exagerada. Sua força reside na autenticidade, na presença plena daquele instante e no carinho sincero que ele comunica. É uma linguagem silenciosa de afeto puro, uma promessa tácita de cuidado. Ele cria uma memória emocional que ressoa profundamente, fortalecendo a confiança e a conexão em um nível que as palavras raramente alcançam, um selo de intimidade que se grava na alma e retorna nos momentos mais inesperados do dia a dia, pavimentando o caminho para um relacionamento que não só resiste às intempéries, mas floresce em sua plenitude mais autêntica e vibrante. E há outro lugar, um gesto ainda mais sutil, que também carrega um poder imenso, capaz de despertar sentimentos adormecidos e construir pontes emocionais indestrutíveis. O olhar que se demora, um verdadeiro portal para a alma humana, reside na profundidade de um contato visual que se estende. Não é um encarar agressivo, invasivo ou um flerte óbvio e descarado que busca algo imediato,
mas sim uma pausa intencional, um instante a mais do que o socialmente aceitável, que se estende para além da superficialidade do reconhecimento cotidiano. É uma linguagem silenciosa, ancestral, que sem uma única palavra, sem um único som, fala diretamente às profundezas do ser. Um reconhecimento profundo que transcende a necessidade de verbos e adjetivos. Este gesto, muitas vezes negligenciado na pressa frenética dos dias, onde os olhares são apressados, distraídos e raramente param para ver de verdade, carrega consigo a tensão sutil de um universo particular que se abre apenas para vocês dois. Ele evoca a memória quase ancestral de um segredo silenciosamente compartilhado, um simbolismo emocional de profunda aceitação, cumplicidade e compreensão mútua que poucos gestos podem igualar em sua potência silenciosa. Psicologicamente, esse olhar prolongado acessa o subconsciente de forma direta e inegável, funcionando quase como um espelho que reflete a alma do outro, convidando-o não apenas a se ver, mas a ser visto em sua totalidade, em sua essência mais pura. Ele tem o poder extraordinário de dissolver barreiras emocionais que a vida e as experiências podem ter construído, porque comunica sem equívocos. Eu vejo você de verdade, além das aparências, além das palavras que você usa, além das máscaras que porventura possa vestir. Ativa uma sensação de presença tão intensa e arrebatadora que naquele microsegundo a percepção é de que neste momento só existimos nós dois. Um universo particular e inviolável se formando ao redor de vocês, excluindo todo o resto. Cria uma segurança e um pertencimento profundos, primais, pois é um convite mudo e genuíno para o outro se sentir plenamente aceito, compreendido e valorizado em sua individualidade, sem a necessidade de defesas ou dissimulações. É a validação silenciosa de sua existência, de seu valor, de sua presença no mundo, um bálsamo para a alma. Para Alan Watts, o grande mestre da filosofia oriental adaptada ao Ocidente, que nos ensina a ver a vida não como uma sequência fragmentada de eventos isolados, mas como um fluxo contínuo e interconectado de experiência, esse olhar que se estende é muito mais do que um simples contato visual. É um portal direto para a unidade do momento presente. Ele nos conecta ao fluxo universal da experiência humana, pois nele o observador e o observado se tornam um na dança da percepção. É a manifestação pura da não-dualidade, a compreensão profunda de que a separação entre os seres é, em sua essência, uma ilusão. Perceber a profundidade desse instante, onde a individualidade se dissolve e se reencontra na interconexão, é perceber que somos todos parte do mesmo tecido cósmico, uma dança incessante de existência, consciência e reconhecimento mútuo. É a materialização da ideia de que você é o universo, e eu o reconheço em seus olhos. Imagine vocês dois em uma mesa de jantar movimentada, rodeados por amigos e conversas que ecoam pelo ambiente, ou talvez em meio a uma multidão na rua, em um show, ou até mesmo em um momento de silêncio compartilhado no aconchego do lar, lendo ou apenas existindo lado a lado. Seus olhos se encontram. Em vez de desviar rapidamente, com a timidez ou a pressa que o mundo moderno impõe, segure o olhar por um segundo a mais. Um piscar de olhos prolongado, quase imperceptível para terceiros, acompanhado talvez por um sorriso sutil que ilumina apenas os cantos dos olhos, ou um leve aceno de cabeça. Não é um desafio, nem uma confrontação, mas um convite íntimo e gentil para um momento de pura conexão. A reação esperada, frequentemente, é um arrepio suave que percorre a espinha, uma sensação de calor no peito que se espalha como um abraço, um sorriso que retribui a intimidade com a mesma intensidade, ou até mesmo um leve rubor nas faces, seguido por uma memória duradoura de cumplicidade e reconhecimento mútuo. É o nós
que se estabelece silente e poderoso em meio ao eles, um pacto invisível de amor e presença. Sempre que ele me olha daquele jeito, mesmo no meio da confusão do dia a dia, das responsabilidades ou de uma festa cheia de gente, sinto que sou a única pessoa no mundo para ele. É um abraço invisível que me envolve e me faz sentir completamente segura e amada, como se nada mais importasse, compartilhou uma vez uma seguidora em nossa comunidade com lágrimas nos olhos. Outro comentou com a voz embargada de emoção genuína: esse olhar é a nossa senha secreta, a nossa forma mais pura de dizer que estamos juntos, que nos pertencemos, não importa o quê. Ele me lembra de tudo o que construímos e do que ainda somos capazes de superar, sem precisar de uma única palavra, apenas a verdade inegável que reside nos olhos um do outro. Este gesto, tão simples em sua execução e ao mesmo tempo tão profundo em seu impacto, não busca intensidade ou sedução exagerada. Sua força reside, paradoxalmente, na sua sutileza, na autenticidade da intenção por trás dele, na presença total que se dedica àquele instante e no carinho sincero e desinteressado que ele comunica sem ruído, sem artifícios. É a alma falando à alma, em sua forma mais pura, desarmada e vulnerável, um convite à verdade. Ele cria uma memória emocional tão poderosa que se torna um ponto de ancoragem, um farol que ressoa profundamente no dia a dia, um lembrete constante de que existe um refúgio seguro e um olhar que sempre o encontrará, não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando. Fortalece a confiança e a conexão de forma inestimável, um selo de intimidade que se grava na alma e retorna nos momentos mais inesperados, pavimentando o caminho para um relacionamento que não só resiste às intempéries, mas floresce em sua plenitude mais autêntica e vibrante. É a promessa silenciosa de um amor que vê e que se importa profundamente. Agora, imagine algo ainda mais sutil, um gesto que não se vê, mas se sente com a alma, um eco que ressoa nas profundezas do ser. A escuta silenciosa e atenta é o terceiro pilar dessa conexão inesquecível, um ato de entrega que transcende a mera audição das palavras. Ela é frequentemente negligenciada na pressa das interações diárias, onde a maioria de nós ouve para responder, para formular a próxima frase, em vez de ouvir para compreender verdadeiramente. Contudo, é nesse silêncio receptivo que reside um poder imenso, uma capacidade de acolhimento que desarma e convida à vulnerabilidade. Carrega a atenção das verdades não ditas, das emoções que se agitam sob a superfície e evoca memórias profundas de momentos em que nos sentimos profundamente compreendidos ou dolorosamente ignorados. Seu simbolismo emocional é de validação, de ser um porto seguro onde a alma pode se desvelar sem medo de julgamento, um refúgio onde a presença do outro é um bálsamo. Psicologicamente, essa escuta ativa e silenciosa acessa o subconsciente de maneira direta e profunda. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, sem interrupções ou à pressa de uma resposta, uma camada de segurança se instala. É como se a pessoa recebesse uma permissão tácita para ser quem realmente é, para explorar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Isso dissolve barreiras emocionais que a vida e as interações passadas podem ter erguido, pois comunica, sem equívocos, que seus pensamentos, suas dores e suas alegrias importam. Ativa uma sensação de presença total, tanto em quem fala quanto em quem ouve, criando um micro-universo onde o mundo externo se dissolve e só existe a conexão entre as duas almas. Essa entrega mútua forja uma segurança e um pertencimento primais, pois é um convite genuíno para o outro se sentir plenamente aceito, compreendido e valorizado em sua individualidade, sem a necessidade de defesas ou dissimulações. Um bálsamo para a alma que busca validação.
Para Alan Watts, que nos convida a ver a vida como um fluxo contínuo e interconectado, a escuta silenciosa e atenta é a manifestação pura da não-dualidade. Ao nos entregarmos à experiência de ouvir o outro sem filtros, sem a ânsia de intervir, nos fundimos com a experiência daquele momento. O ouvinte e o falante deixam de ser entidades separadas e se tornam um na dança da percepção, do sentir e do ser. É a compreensão de que, ao abraçar a história do outro, estamos abraçando a nós mesmos, pois somos todos parte do mesmo tecido cósmico, uma dança incessante de existência, consciência e reconhecimento mútuo. A profundidade desse instante, onde a individualidade se dissolve e se reencontra na interconexão, revela que a separação entre os seres é, em sua essência, uma ilusão. É a materialização da ideia de que você é o universo, e eu o reconheço em suas palavras e, mais ainda, em seus silêncios. Pense em momentos cotidianos. Seu parceiro chega em casa após um dia exaustivo e começa a desabafar sobre as frustrações, ou talvez esteja compartilhando um sonho, uma preocupação. Em vez de oferecer conselhos imediatos ou tentar resolver o problema, apenas esteja ali. Olhe nos olhos dele, mas não de forma invasiva. Incline-se ligeiramente em sua direção, como um convite silencioso à proximidade. E, o mais importante, silencie a sua própria mente. Não interrompa, mesmo que a pausa se estenda por um tempo. Ofereça um aceno de cabeça suave, um toque leve na mão, transmitindo que você está presente, que você está ali, absorvendo cada palavra e cada emoção não verbalizada. A reação esperada, frequentemente, é um alívio visível, uma sensação de ser compreendido em um nível profundo, aprofundando a conversa e permitindo que mais camadas de vulnerabilidade se revelem. Os ombros se relaxam, a voz se acalma e um sorriso de gratidão pode surgir, um reconhecimento mudo de que você é um porto seguro. Ele não precisa dizer nada, só a forma como ele me ouve me faz sentir que posso ser eu mesma, sem julgamentos, sem precisar me defender, compartilhou uma seguidora com a voz embargada pela emoção. Minha esposa tem esse dom de me fazer sentir a pessoa mais importante do mundo quando estou falando. É como se nada mais existisse além de nós dois naquele momento. É um carinho que não tem preço, comentou o outro, validando o poder transformador dessa prática. Este gesto, aparentemente passivo, mas incrivelmente ativo em sua essência, não busca intensidade ou sedução exagerada. Sua força reside na autenticidade da intenção, na presença total que se dedica àquele instante de acolhimento e no carinho sincero e desinteressado que ele comunica sem ruído, sem artifícios. É a alma falando à alma, em sua forma mais pura, desarmada e vulnerável, um convite à verdade. Ele cria uma memória emocional tão poderosa que se torna um ponto de ancoragem, um farol que ressoa profundamente no dia a dia, um lembrete constante de que existe um refúgio seguro, onde você é verdadeiramente visto e compreendido. Fortalece a confiança e a conexão de forma inestimável, um selo de intimidade que se grava na alma e retorna nos momentos mais inesperados, pavimentando o caminho para um relacionamento que não só resiste às intempéries, mas floresce em sua plenitude mais autêntica e vibrante. É a promessa silenciosa de um amor que ouve, compreende e se importa profundamente. E há outro gesto, ainda mais efêmero, e por isso mesmo, ainda mais poderoso em sua capacidade de tocar o invisível. A presença silenciosa e confortável é esse quarto pilar. Mais do que um gesto físico, é uma aura, uma atmosfera que se instala entre duas almas. Este é um dos pontos mais negligenciados, justamente por não exigir uma ação explícita ou um grande esforço, mas é paradoxalmente a base de tudo, o alicerce sobre o qual a intimidade mais profunda é construída.
Carrega a atenção do não dito, das emoções que se aquietam na certeza de que não precisam ser verbalizadas, e evoca a memória ancestral de todos os momentos de paz e refúgio encontrados na mera proximidade. Seu simbolismo emocional é o de um porto seguro, de uma aceitação incondicional que permite que a alma se desarme completamente, um refúgio onde a presença do outro é um bálsamo. Psicologicamente, essa presença silenciosa acessa o subconsciente como um cobertor quente em uma noite fria, dissolvendo a necessidade constante de preencher o vazio com palavras, com explicações ou com a busca incessante por validação. Ela ativa a sensação primordial de estar em casa, de poder baixar a guarda, de ser simplesmente ser ao lado de alguém, sem máscaras ou performance. Cria uma segurança intrínseca e um pertencimento tão profundos que a pessoa compreende, no âmago de seu ser, que mesmo no silêncio mais absoluto, ela não está sozinha. Ela está acompanhada, compreendida e amada em sua essência. Para Alan Watts, que nos guia pela percepção da vida como um fluxo contínuo e interconectado, a presença silenciosa e confortável é a manifestação mais pura da unidade do ser, simplesmente sem a necessidade de fazer. A interconexão entre os seres não precisa de palavras ou grandes gestos, apenas de coexistência plena. É a profundidade do momento presente, onde a mera presença do outro é a manifestação do fluxo universal, onde o individual se dissolve na experiência compartilhada da existência, revelando a ilusão da separação. Pense em momentos cotidianos que você talvez desvalorize. Estar no mesmo cômodo, um lendo, o outro trabalhando em algo à parte, ou simplesmente existindo lado a lado no sofá, sem a necessidade de diálogo. Sentar-se perto um do outro enquanto observam o anoitecer, ou a forma como a respiração do outro se torna um ritmo familiar no silêncio da noite. A simples consciência da proximidade, sem a pressão de interagir, é um presente. A reação esperada, frequentemente, é um relaxamento profundo que percorre o corpo, um suspiro de contentamento que sinaliza a paz interior, a sensação de que o tempo desacelera e que, naquele instante, tudo está exatamente onde deveria estar. Ele só senta ao meu lado no final do dia, enquanto eu leio, e eu sinto tudo se acalmar. É como se a presença dele fosse uma oração silenciosa, uma promessa de que estamos juntos, não importa o quê, compartilhou uma seguidora comovida. Outro comentou: não precisamos falar, só a sensação de saber que ela está ali, perto, no mesmo espaço, já me acalma e me faz sentir seguro. É o meu refúgio. Este ponto, que é a própria essência da intimidade, não busca intensidade ou sedução exagerada. Sua força reside na autenticidade da aceitação, no carinho que não precisa de performance, na capacidade de estar presente sem preencher o espaço com ruído. Ele cria uma memória emocional de paz, de refúgio, de um amor que é lar, um lugar onde se pode ser livremente. Fortalece a confiança de que a conexão é profunda o suficiente para sustentar o silêncio, para abraçar a quietude, e ressoa no dia a dia como a certeza de um porto seguro. E há outro gesto, ainda mais efêmero e, por isso mesmo, ainda mais poderoso em sua capacidade de tocar o invisível, que se revela na delicadeza de um pequeno cuidado. O quinto pilar, o pequeno cuidado inesperado, é a manifestação mais pura da atenção aos detalhes, um gesto que, por sua simplicidade, muitas vezes passa despercebido na grandiosidade das declarações de amor, mas que ressoa profundamente na alma. Ele é negligenciado porque não exige grandes sacrifícios ou planejamento, mas sua força reside na espontaneidade e na intencionalidade silenciosa. Carrega a atenção da observação atenta,
das memórias de momentos em que nos sentimos verdadeiramente vistos, e um simbolismo emocional de que o outro está sintonizado com nossas necessidades mais íntimas, mesmo as que não verbalizamos. Psicologicamente, esse cuidado acessa o subconsciente como uma validação profunda, um reconhecimento de que somos importantes o suficiente para que alguém note as pequenas coisas. Dissolve barreiras emocionais, porque desarma a necessidade de pedir ajuda ou expressar desconforto, ativando uma sensação de presença total e um pertencimento incondicional. Cria uma segurança intrínseca, a certeza de que há alguém que zela por nosso bem-estar, mesmo nos momentos mais triviais. Para Alan Watts, essa atenção aos detalhes reflete a unidade do momento, onde o fluxo universal da experiência humana se manifesta na interconexão entre o que é dado e o que é recebido, um lembrete de que somos todos parte de um tecido maior. Pense em momentos cotidianos. Seu parceiro percebe seu cabelo bagunçado e, com um toque leve, o ajeita. Você está absorto em uma tarefa e ele, sem dizer nada, traz um copo d'água ou um cobertor quando percebe o frio, ou ele guarda um pedaço do seu doce favorito que sobrou. Não é um pedido, é uma observação seguida de uma ação gentil, realizada de forma leve, intencional e silenciosa. A reação esperada é um sorriso surpreso, um olhar de gratidão que se aprofunda, uma sensação de calor no peito ou um breve suspiro que denota o relaxamento e a formação de uma memória duradoura de carinho e atenção. Ele sempre sabe exatamente o que eu preciso, antes mesmo que eu perceba. É mágico, confidenciou uma seguidora. Minha esposa me conhece tão bem que esses pequenos gestos valem mais que 1000 palavras, comentou outro. Este gesto não busca intensidade ou sedução exagerada, mas a autenticidade da presença e o carinho sincero. Ele cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão em um nível que as palavras raramente alcançam. Um selo de intimidade que se grava na alma e retorna nos momentos mais inesperados, pavimentando o caminho para um relacionamento autêntico e vibrante. E há um sexto ponto, tão vital quanto os anteriores, que se manifesta na forma como reconhecemos a essência do outro. O elogio silencioso à essência é o sexto elemento, um reconhecimento profundo que vai além da aparência ou das conquistas, mirando a alma do outro. É negligenciado porque a sociedade nos ensina a elogiar o óbvio, o externo, mas o verdadeiro poder reside em validar o que é intrínseco, as qualidades que definem o ser. Carrega a tensão da vulnerabilidade, das inseguranças que todos temos, e um simbolismo emocional de aceitação incondicional e admiração genuína. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente, reforçando a autoestima e a sensação de valor intrínseco. Dissolve barreiras emocionais porque permite que a pessoa se sinta vista e amada por quem realmente é, não pelo que faz ou possui, ativando uma sensação de presença e pertencimento que é a base da segurança. Para Alan Watts, esse elogio reflete a unidade do ser, o reconhecimento do divino no outro, a compreensão de que somos todos manifestações do mesmo fluxo universal e que, ao admirar a essência de alguém, estamos, de fato, celebrando a interconexão de toda a existência. Pense em momentos cotidianos, um olhar de admiração que se estende quando ele demonstra resiliência, um sorriso que valida sua gentileza em uma situação difícil, ou um breve toque no braço que comunica "eu aprecio quem você é", sem uma única palavra. É um gesto que pode ser expresso através de uma pequena nota deixada em um lugar inesperado, enaltecendo uma qualidade que você admira. Não é bajulação, mas um reconhecimento sincero. A reação esperada é um brilho nos olhos, um sorriso genuíno que ilumina o rosto, um leve rubor
ou uma sensação de leveza e alegria, gravando uma memória duradoura de ser valorizado. Ele me faz sentir que sou suficiente exatamente como sou, disse uma vez uma seguidora. Sua admiração silenciosa é o que me dá forças, comentou outro. Este gesto não busca intensidade ou sedução exagerada, mas a autenticidade da admiração e o carinho sincero. Ele cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão, um selo de intimidade que se grava na alma e pavimenta o caminho para um relacionamento autêntico e vibrante. E, por fim, o sétimo e último ponto, que se manifesta na forma mais pura de apoio. O gesto de apoio incondicional no silêncio é o sétimo e último pilar. A presença que se oferece sem a necessidade de palavras ou soluções, apenas a solidez de um ombro, de uma mão que se estende. É negligenciado na ânsia de resolver problemas, mas seu poder reside na capacidade de aliviar o fardo do outro com a mera presença. Carrega a tensão da vulnerabilidade compartilhada, das memórias de momentos difíceis superados e um simbolismo emocional de lealdade e segurança inabalável. Psicologicamente, ele acessa o subconsciente como um refúgio seguro, dissolvendo a sensação de isolamento e ativando um profundo sentimento de pertencimento. Cria uma segurança intrínseca, a certeza de que não se está sozinho, mesmo diante dos maiores desafios. Para Alan Watts, esse apoio reflete a interconexão na dança da existência, a compreensão de que os desafios são partes orgânicas da vida e que abraçá-los juntos é a manifestação da unidade, onde o individual se dissolve e se reencontra na experiência compartilhada da resiliência. Pense em momentos cotidianos, quando seu parceiro está passando por uma dificuldade, em vez de oferecer conselhos, apenas segure sua mão com firmeza ou ofereça um abraço prolongado, silencioso, sem perguntas. Esteja ali, fisicamente e emocionalmente, sem a necessidade de performance. A reação esperada é um profundo alívio, um suspiro que libera a tensão, um olhar de gratidão que comunica "obrigado por estar aqui", gravando uma memória duradoura de força e cumplicidade. Eu sabia que podia contar com ele, não importa o quê, só por ele estar ali em silêncio, compartilhou uma seguidora. Sua presença me deu a coragem que eu precisava, comentou outro. Este gesto não busca intensidade ou heroísmo, mas a autenticidade da presença e o carinho sincero. Ele cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão, um selo de intimidade que se grava na alma e pavimenta o caminho para um relacionamento autêntico e vibrante. Esses 7 pontos, esses gestos sutis e profundos, são a verdadeira essência da construção de um amor inesquecível. Eles transcendem o óbvio, alcançando o subconsciente e a mente emocional, tecendo um vínculo que resiste ao teste do tempo. Reafirmamos o poder imenso desses toques, olhares e presenças silenciosas no amor verdadeiro, que não se nutre de grandiosidades, mas de autenticidade, presença e carinho sincero. Convidamos você a experimentar cada um desses elementos em seus momentos reais, no seu dia a dia. Observe as reações, sinta a profundidade das conexões que eles criam. Permita que a sutileza seja a sua maior força. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nas nuances das conexões humanas, compreender a sensibilidade que transforma relacionamentos e desvendar os segredos de um amor duradouro e significativo, inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa comunidade. Aqui, exploramos juntos o invisível, despertamos o silêncio que habita em cada encontro e pavimentamos o caminho para relacionamentos reais e duradouros, que permanecem gravados para sempre na essência de quem somos. Deixe-se guiar por esta reflexão.
para que o amor verdadeiro possa, enfim, revelar-se em toda a sua magnificência e transformar a percepção de como amamos e somos amados.